O escaravelho solar do Namibe é um exemplo notável de adaptação e sobrevivência a um ambiente desértico. Esses escaravelhos têm uma forma peculiar de coletar água no deserto, onde as pequenas gotas do nevoeiro condensam nas suas costas e escorrem até a sua boca. Eles conseguem beber até 40% da sua massa corporal numa manhã. Além disso, o escaravelho solar do Namibe é um elemento crucial na cadeia alimentar do deserto, alimentando-se de detritos e matéria orgânica de plantas que o vento leva para o deserto. É como um guardião da aurora interior, aquele que empurra a luz mesmo quando tudo ainda é noite. Ele recorda que a verdadeira claridade nasce do ventre da terra e do silêncio da alma. E onde ele passa, a sombra aprende a transformar-se em ouro. Hoje deixo-vos a lenda do escaravelho solar de Namibe. Dizem os anciãos que antes do mundo ter nome havia um deserto tão antigo que parecia guardar a respiração da própria África. Era o deserto do Namibe, onde as dunas, essas mesmas que os meus pés tão bem conhecem, mudam de cor como espíritos em metamorfose. Ao amanhecer são rosa pálido, como se o céu tivesse deixado cair o primeiro sopro do dia. Ao meio-dia, tornam-se ouro vivo, ardendo como brasas de um sol primordial. Ao entardecer, vestem-se de vermelho profundo, cor de sangue ancestral, e à noite repousam em violeta escuro, como montanhas adormecidas sob um manto dos deuses. Cada cor, dizem os mais velhos, é um sinal, um presságio, um código antigo que só os espíritos entendem. E foi nesse deserto de metamorfoses, numa madrugada sem luz, que surgiu do ventre quente da terra um pequeno ser negro, brilhante como obsidiana molhada. Não era apenas um inseto, era Khepra, o primeiro escaravelho, enviado pelos deuses africanos para acordar o mundo. Khepra caminhou pelas dunas como quem conhece o seu próprio território sagrado. Quando a areia estava rosa, ele ouviu o chamado do nascimento. Quando se tornou ouro, ele sentiu o fogo da criação. E quando ficou vermelha, percebeu que o mundo precisava de sangue vivo e movimento. Mas quando a noite caiu em violeta, ele soube que era hora de acender a primeira luz. Encontrou então uma esfera de barro bem endurecido. Ao tocá-la, ouviu um sussurro ancestral. Move-me. E assim começa a lenda. Khepra empurrou e empurrou a esfera através das dunas que mudavam de cor ao seu redor, como se o próprio deserto estivesse ali a guiá-lo. A cada mudança da tonalidade, a esfera brilhava de forma diferente. Rosa, como promessa, como ouro. A força no próprio ouro. Vermelho chamava-lhe a vida e violeta, o mistério. Quando Khepra finalmente alcançou o topo da maior duna, aquela que os povos antigos chamavam de coluna do mundo, a esfera abriu-se em luz, e dessa luz nasceu o primeiro sol de todos, moldado pela persistência de um pequeno Deus que acreditou no renascimento. Desde então, dizem os sábios, que o sol só se permite atravessar a noite porque Khepra o empurra, incansável, através das sombras, e que dentro de cada pessoa nascida em África vive um escaravelho invisível, encarregado de rolar a sua própria luz quando tudo à sua volta parece escuro demais. E por isso, quando alguém renasce, quando alguém se ergue depois da queda, quando a alma encontra a força no meio de toda a tempestade, os mais velhos ainda murmuram.
O escaravelho despertou.